Olá, bem-vindos, bem-vindas à nossa live da postura 6 do livro Tô Aqui Com Você. Hoje com a nossa querida Luciana Pinheiro, vamos conversar sobre criatividade, sobre arte, sobre vida. Eu estou muito emocionada porque hoje é a nossa live 6 das 9 que eu vou fazer de lives de aprofundamento dessas posturas do meu livro novo. Estou aqui com você, 9 posturas para acolher crianças e adolescentes em sofrimento. E foi para as crianças e adolescentes que essa obra foi concedida no mês de outubro, no mês das crianças. E dentro desse mês, essa é a última live que a gente vai fazer. Nós ainda temos mais 3 lives, que são as 3 posturas finais, conectadas com a alegria de viver, com o sonhar, com a comemoração. E ainda assim eu sinto vontade de fazer esse registro, que esse mês de outubro que abriu esse espaço em mim para fazer esse contato com as crianças e adolescentes do mundo, inclusive com as nossas crianças e adolescentes interiores. Está sendo um mês muito, muito, muito abençoado. Eu só tenho a agradecer pelas pessoas também que estão me acompanhando nessa caminhada de amplitude, de abertura do sentir, do coração, da alma, do pensamento e da ação nas nossas vidas. E justamente para falar sobre esse assunto, hoje eu convidei uma pessoa muito especial, que é a nossa querida Luciana Pinheiro, que é uma artista super acessível, maravilhosa, é uma arte educadora, é uma escritora e uma terapeuta, também das linhas de estudo biográfico de Rudolf Steiner, enfim, extremamente sensível e conhecedora também das constelações familiares. É uma pessoa ideal para a gente conversar sobre essa postura 6 de hoje. De que forma você imagina resolver isso? A gente vai falar desse assunto e eu já vou chamar ela aqui, tá bom? Oi, querida! Olá, Bem-vinda! Tudo boa bem? Boa tarde todo tarde. mundo. Estão me escutando bem? Tô te escutando bem. Você só tá um Bom, pouquinho escura, não tô conseguindo te enxergar aqui, muito. assim ficou melhor? Um pouquinho, Aqui está mas mais vamos. escuro mesmo, a luz daqui, acabei de perceber que queimou uma das lâmpadas. Tudo bem, a gente faz uma live mais ao escurinho. Tudo bem, querida? Como que você tá? Tô ótima, tá tudo bem. Muito obrigada pelo convite. Eu acho que é um tema super importante e oportuno, então estou aqui para contribuir. Exatamente. E a gente vem sempre conversando muito, trocando muito, eu e você, sobre o nosso Uhum, amor pelas crianças e pelos adolescentes do mundo, por todo o sofrimento, né, que eles estão passando, já uhum, nessa fase conturbada da vida, que é a adolescência, que a gente sabe que não é fácil para ninguém, mas especialmente após a pandemia, coisas delicadas que aconteceram e que coletivamente vem acontecendo. sim. Uma série de desequilíbrios que revelam um sintoma também da sociedade como um todo, até nesse momento de transição da educação. Ainda aqui no Uhum, Brasil também com muitos desafios, né, com relação aos sistemas educacionais, a essa adaptação com o mundo digital e aquilo que vem sendo exigido no currículo comum e aquilo que já interessa essas crianças e esses adolescentes. Então, toda fase de transição é uma fase um pouco mais conturbada, né? uhum, Então, eu sei do seu amor, do seu carinho por esse público e da sua atenção, né, também com esse público, em todos os trabalhos e treinamentos que você faz na arte terapia também com adolescentes. Então, eu vou pedir para a gente começar que você se apresente um pouco aqui para o nosso público, para que a gente possa começar o nosso bate-papo. Eu quero começar dizendo que eu sou mãe, né? Então, como mãe, eu também vivencio esse lugar de observar o mundo a partir desse viés, né? De olhar esses jovens que crescem, que se desenvolvem. Eu sou mãe de uma moça de 28, mas de um pré-adolescente também, de 12 para 13, né?
e vó também de um menininho de 2 anos e meio. Então, eu acho que a primeira coisa que eu queria contar é sobre isso, que eu estou num lugar que eu também não estou aqui só como terapeuta e também não estou aqui só como uma pesquisadora, né? Mas antes de tudo também como uma artista, que é o pano de fundo de tudo que eu faço é através desse olhar e esse viés da arte, né? Então, nesse sentido, acho que quando a gente olha também para as fases biográficas, que é um caminho de consciência, a gente pode pensar que tanto nós individualmente temos um caminho a ser trilhado, como leis biográficas da fisiologia, do desenvolvimento, né, desde o desenvolvimento neurológico, quando a criança nasce e aprende a andar, falar, pensar, mas tem o desenvolvimento emocional e todo esse caminho que vai se desenvolvendo no amadurecimento intelectual e também no amadurecimento da alma desses jovens, né? Também a gente tem que pensar não só individualmente, a gente pode pensar historicamente, a humanidade também tem caminhos e vieses que vão desenvolvendo essa condição humana, não só na história da humanidade como um todo, como uma grande família humana, mas culturalmente, nas sociedades, naqueles lugares por onde cada um foi se desenvolvendo e crescendo, né? Então, quando a gente fala, Dani, a partir desse lugar, né, do viés de expressão, do lugar de pertencimento, né, que a gente pode falar assim, a gente pode olhar por vários pontos de vista, por vários ângulos mesmo. Então, o meu lugar aqui hoje é contribuir como alguém que trabalha com a biografia, com as fases da vida, com a arte, nessa vertente de expressão, de tradução de si mesmo, e olhar também para essa arte como um papel fundamental ao longo da história humana, quando de repente, quando que na nossa sociedade, que lugar a arte está ocupando hoje? E o fenômeno do que está acontecendo com os jovens hoje, né? E qual é esse lugar, Luciana? Eu não tenho como afirmar, mas o que eu percebo é que a arte foi perdendo um lugar ao longo da história. A ciência tomou mais frente, a técnica, o processo, né, como um todo. Os jovens estão muito pressionados hoje para encontrar um lugar, né, dentro do mercado de trabalho, e mesmo pensar artisticamente é quase como pensar romanticamente, né? Então, tem que trabalhar a técnica, o processo, o resultado, né? O processo tem que ter um resultado, né? E o caminho artístico é um caminho que é complementar, ele não é necessariamente, ele conversa com a ciência, mas infelizmente nós aprendemos hoje na sociedade moderna a valorizar muito mais aquilo que vem de um viés racional, objetivo, né? E isso de alguma forma tem pressionado essas gerações, né? Porque elas estão perdendo esse lugar de espontaneidade através da criatividade, porque Uhum. precisa encontrar um lugar dentro de um sistema que valoriza muito mais, muitas vezes, muito mais esse papel, esse lugar mais prático, mais objetivo, com o que a gente chama de valores materiais, né? Sucesso. O que é sucesso, né? Na minha época, eu me lembro quando eu escolhi fazer artes, que meu pai falava, e olha, isso eu tenho 56 anos, então isso tem quase 40 anos, porque eu entrei para a faculdade com 18. Então eu lembro que meu pai falou, não, faz pelo menos arquitetura, para você não morrer de fome, porque a arte não vai dar dinheiro, né? E eu bati o pé e falei, não, mas eu quero fazer a arte. E ele falou, então faz um concurso, porque aí um concurso público você garante que você não morre de fome. Então, já era naquela época um valor, né? Porque os artistas são românticos, poetas, não vivem a realidade. E o meu lugar aqui hoje não é favorecer a profissão da arte, no sentido de as pessoas terem que escolher a arte como profissão, mas colocar a arte inserida num contexto onde a cultura
né? Todo um caminho de expressão precisa acontecer além do que a gente chama do viés racional, do viés prático, né? É, porque nós, pais, é lógico que a gente fica extremamente focado, né, nessa energia do passar adiante a vida e que essa vida sobreviva, que ela tenha condições, né, de crescer e de se expressar. Eu lembro que quando eu queria ir para a faculdade, eu já sabia que a minha principal expressão era pela escrita, que não deixa de ser uma arte também, né? A literatura e o escrever. E o meu pai falou: não, você podia fazer direito, você podia fazer. Eu falei: ah, tá bom, eu vou experimentar. E eu comecei a pegar uns livros de direito, e quando eu vi aquilo, eu falei: não é, não é para mim. E aí eu sei que ali havia, né, um profundo amor e uma grande vontade que eu sobrevivesse, né? E aquela história de encontrar, ao invés desse viés da ameaça e do medo daquele que não vai sobreviver, que vai passar fome, né? A gente poder entrar nessa energia da confiança de que algo novo pode vir dessa expressão também. Então não é negar a ciência, não é negar a arte, não é negar o linear, não é negar o cíclico. É a gente entender que esses dois universos vão estar se conversando o tempo inteiro. Agora, uma coisa que você falou que é fundamental é que nos últimos séculos, né, esse é um movimento que foi crescendo sobremaneira de considerar o que é artístico, né, um tanto sem valor monetário, principalmente, né? Mas quando eu falo sem valor é de trazer segurança para aquela pessoa sobreviver, ou que tenha assim, ah, beleza, isso aí é para você se divertir, é o seu hobby, né? Então, isso foi entrando mais num espaço de expressão e de diversão, né? Só que a gente pode fazer essas nossas atividades do dia a dia, mesmo as lineares, com esse jeito artístico, com essa ver, como que a gente integra, né, essas duas coisas. E isso já nos leva um pouco para essa discussão que eu venho fazendo em todas essas lives, porque quando a gente está lidando com crianças e adolescentes em sofrimento, normalmente vira uma chavinha nos pais, nos professores, nos cuidadores em geral da área de saúde mental, uma chavinha de medo, uma chavinha de ameaça e de insegurança. Eu tenho medo dessa depressão escalonar a um nível tal. Eu tenho medo que essa ansiedade leve a tal coisa. Eu tenho medo dessa automutilação, da ideação suicida. Eu tenho medo. É uma energia e uma frequência, normalmente, de muito desespero e falta de chão, né? E todas essas conversas que a gente vem tendo é sobre justamente conseguir manter o centramento, manter a calma para a gente conseguir desenvolver um contrapeso para essa reação que é natural em todos nós. O medo faz parte, a ansiedade faz parte, o desespero ali, puxa vida, ele está sinalizando, eu preciso olhar para isso. E muitas vezes o sintoma vem com esse objetivo. Olha para mim, olha para o que eu estou te trazendo, olha para essa mensagem que esse sintoma está trazendo, né? E aí a gente olha para esse outro lado, que é um lado de calma, de centramento e de confiança no processo desse ser, né? Então, nessas 6 primeiras posturas que a gente tem conversado, as 3 primeiras muito focadas no acolhimento e na escuta, as outras 3 muito focadas numa organização da percepção e uma abertura para uma possível solução. Como que eu soluciono esse conflito que está emergindo, né? Então, as 3 primeiras a gente faz esse acolhimento, as 3 do meio a gente faz essa organização e essa solução, e as 3 finais são a celebração, a alegria, o sonhar. Então, você está fechando agora comigo hoje esse ciclo das 6, justamente no momento em que mães e pais que estão seguindo essas lives já estão percebendo, bom, tem algo ali vindo desse ser. Ele está me trazendo uma mensagem. Eu já consegui acolher, eu já consegui escutar.
eu já consegui perceber esse todo aqui, me humanizar, me vulnerabilizar, estar junto, sentir junto, sem perder a minha autoridade, sem perder a minha responsabilidade por esse jovem, por esse processo. E agora, Lu, eu convidei você, até por todo o seu caminho de arte e de abertura a esse novo, né? Que você é uma das mulheres, se não for a mais corajosa que eu conheço, mas seguramente uma das mais, de se abrir para esse novo. É mesmo, sabe? Uhum. Porque a gente se prende nesses tecnicismos e nesses processos repetitivos porque a gente Uhum. se sente seguro, né? Então, você se abrir e ver, peraí, o que eu quero colocar aqui nesse papel? Que traço que eu vou fazer? Que cor que eu Uhum. vou colocar? É um abrir-se para o novo e para o, nossa, vamos ver o que vem. Então, acho que às vezes você não se dá conta, mas é um processo de muita coragem, de muita confiança mesmo, né? Então, trabalhando essa postura nos adultos, essa postura 6 diz o seguinte: de que forma, isso dizendo para uma criança e um adolescente em sofrimento, de Uhum. que forma você imagina resolver isso? E eu queria te ouvir um pouco sobre como estimular essas crianças e esses adolescentes a encontrarem as próprias soluções para uma dor ou para um conflito. Uhum. Primeiro, acho que a gente pode olhar a partir do viés do que significa se expressar, né? A criança ela vai desenvolvendo naturalmente, espontaneamente, a criatividade dela até um determinado ponto, se ela for estimulada ou não, né? Então, a gente pode olhar também dentro do paradigma do que a gente vive hoje, as escolas têm muito pouca arte, né? As escolas tradicionais, elas valorizam muito mais um caminho, como eu disse, mais objetivo, né? Menos subjetivo, porque o caminho artístico ele é subjetivo. Ele lida com a espontaneidade, ele lida com o improviso, né? Ele não lida necessariamente com a técnica como um processo que vai te dar um resultado seguro, né? Então, quando você me pergunta e traz esse viés a partir desse processo de como esses jovens, dentro do fenômeno que a gente vê hoje, de ansiedade, de pressão emocional, de insatisfação, de angústia, né? Como a gente olha para esse jovem a partir do que nós mesmos fomos criando como produto do meio, né? Então, eu não estou culpando ninguém, eu também vivo nessa sociedade, eu também estou inserida nela, mas quero observar o fenômeno. Então, primeiro vamos olhar para as fases dos 3 setênios, né? Os primeiros 7 anos a criança já aprende a andar, a falar, a pensar. Então, ela tem um desenvolvimento neurológico. Então, a gente até fala que qualquer sequela nessa primeira infância, ela fica um pouco mais difícil de ser tratada, porque é a formação dessa parte neural que acontece no primeiro setênio. No segundo setênio, a gente olha mais para o sistema rítmico. Então, pulmão, coração, esse desenvolvimento, né, dessas forças em que a criança começa a ir para o mundo, voltar para casa. Ela não está tão mais dentro só, inserida na família, mas ela também começa a conversar com esse social, entrar um pouco mais na tecnologia, né? Tela começa a aparecer muito nessa época. Claro que até mais cedo, né? Eu cansei de ver bebês e crianças no iPad, etc. Mas eu quero colocar um pouco mais como arquétipo no segundo setênio, quando as crianças ganham um celular, elas têm acesso ao computador muito mais facilmente. E aí, quando a gente olha para o arquétipo do terceiro setênio, que é de 14 a 21 anos, a gente pode ver que esses jovens, eles deveriam entrar naquele lugar onde eles conseguem, de alguma forma, se rebelar. É importante que haja uma rebeldia para que haja uma desidentificação, né? Para eu encontrar aquilo que é essencial em mim, eu tenho que negar aquilo que está vindo a partir de uma pressão externa, né? Só que o que acontece? Se ao longo desses primeiros 14 anos, essa criança, esse pré-adolescente, ele não encontrou um viés criativo, ele não encontrou um lugar onde ele trabalhe com as mãos, literalmente, onde ele faça algo com esse corpo, né? Já cria vamos dizer, uma couraça onde tem muita angústia.
tem muita angústia, porque eu não aprendi a expressar aquilo que eu estou sentindo. E aí, quando chega na fase, né, 15, 16, 17, 18, 19, que aí entra o quê? Enem, vestibular, escolha de profissão, né, sexualidade, todas essas escolhas que partem muito mais, ou deveriam partir muito mais a partir de uma identificação. Como que fica esse conflito daquilo que eu recebo, daquilo que me foi de alguma forma imposto, daquilo que eu quero com isso, o que eu faço com isso que eu recebi, né? E a arte tem um papel fundamental nesse momento. Ela tem um papel fundamental que é dar àquele ser uma capacidade de se expressar e de se identificar através de uma tradução que seja pela escrita, pela literatura, pela poesia, pela música, pelo teatro, pela dança, pela pintura, pela imagem, pela escultura, qualquer expressão artística. A arte ela é Pela muito ampla. fotografia. Tudo, fotografia, até mesmo arte digital, né? Isso também está valendo. Eu não estou questionando aqui o benefício e o malefício de um trabalho digital de jeito nenhum. Desde que eu encontre um lugar em mim que eu consiga fluir a partir daquilo que eu traduzo como uma emoção. É muito difícil, até na fase madura, a gente identificar o que a gente está sentindo. Eu trabalho com adultos, né? Eu não trabalho com adolescentes, eu trabalho com os pais dos adolescentes e já trabalhei muito com adolescentes. Mas eu tenho uma missão com os jovens a partir mais dos 20 e poucos anos mesmo. Então, quando você pensa assim, como eu estou me sentindo agora, é muito mais fácil você identificar, às vezes, a sensação física. Ah, eu estou com frio, com calor, eu estou, né, com uma pressão no peito. Isso é fácil, mas o que é a diferença de angústia? O que é a diferença de medo? O que é a diferença de ansiedade? E, no fundo, todos esses diagnósticos, eles só estão revelando que tem ainda um lugar que está encapsulado, que não está fluindo. E eu vou falar isso de uma forma fenomenológica com a minha experiência. Eu conheço, eu trabalho com várias pessoas, inclusive artistas, né? E nessa faixa de 28, 26, 28 anos, e os artistas que eu conheço que encontraram um viés, né? Ou os jovens que encontraram um viés através do teatro, da dança, mesmo que eles não sejam artistas profissionalmente, eles têm muito menos ansiedade. Isso é um fato, tá? Porque eles encontraram um lugar onde eles conseguem descomprimir a pressão. Isso não é só o jovem, qualquer pessoa, qualquer adulto, né? Então, uma criança, às vezes, também, quando ela não consegue se expressar, dá para ela argila, dá para ela tinta, dá para ela cores. Ela vai contar o que está acontecendo ali. Ela não precisa falar, né? Então, esse lugar de caminhar junto como uma postura onde o educador, o pai, a mãe, o professor, quem está acompanhando, possa dar, além da fala, né, um lugar onde aquele ser se revele, se expresse, que não precisa passar pela palavra, ou que não precisa passar antes pela elaboração intelectual, eu vejo como uma grande ferramenta de cura e de acesso a essa angústia, a essa pressão, a essa necessidade, às vezes, de encontrar a dor para dar vazão, né? Escutei de vários pais que contaram que quando sangra, né? O meu filho fala, quando sangra eu entro em contato com o meu corpo, eu entro em contato com a minha dor. Né? Se a gente pensa aí de uma forma mais ampla, em todas as sociedades primitivas, os ritos iniciáticos passavam por ritos de sangue também, né? E tinha todo um caminho ritualístico, artístico também, né? Pintavam os corpos, tinha todo um caminho religioso de religar, e eu não estou colocando a religião aqui como pauta, estou colocando a questão da conexão com aquilo que é transcendente, né? E tudo isso envolvia a arte, envolvia um canal de rito de passagem, né? O René, ele sempre fala para mim, Dani, você sabe que escrever é sangrar, né? É a gente dar vazão àquilo que dói, nesse sentido, né? Então, tratando aqui com crianças e adolescentes, como que a gente poderia, por exemplo, uma mãe e um pai que não tem tanto contato com
os materiais artísticos. E o que você sugere para começar, assim, Lu? Aí você me dá, por favor, uma sugestão para crianças e uma sugestão para adolescentes, bem prática, por gentileza. Inclusive, como provocá-los? Que perguntas fazer? Eu acho que para criança é até um pouco mais simples, né? Porque é mostrar a partir da natureza. Não tem nada mais artístico de acesso à beleza e à criatividade do que observar a natureza, né? Então, esse estímulo de falar, olha a cor do céu, olha essa flor que está nascendo, olha como a estação desse ano, dessa época, ela está se revelando na natureza. A primavera tem um jeito, o inverno tem outro. Esses ritmos, eles vão atuando para essa criança e ela vai percebendo. Tem um momento que a árvore, ela parece que está seca, ela perde as folhas, mas é porque ela está se renovando, se regenerando, né? O que você quer fazer? Quer desenhar? Ou como que você quer traduzir isso, né? E deixa ela se revelar nisso. Pode ser algo simples mesmo, uma caixa de lápis de cera e papel, mas observar primeiro, contemplar o belo a partir do que vem da natureza, porque a maior obra de arte é essa, né? Então, Uhum, esse acesso da criança com o belo a partir da natureza. Essa uhum. seria a minha dica para as crianças, né? Deixa eu E só fazer observar. Desculpa, continue. Não, Quando você não, fechar das crianças, eu quero comentar uma coisinha. não, e trazer esse olhar observador que olha para o real, né? Para esse processo, porque a gente está muito acostumado no mundo virtual, e ele é muito lindo mesmo, porque ele traz um monte de fantasias, né? Os desenhos estão cada dia mais né, incríveis, né, em termos de tecnologia, os filmes, né, os óculos de dimensão, de volume, etc. Então, a vida virtual ela está muito interessante. Mas às vezes a gente esquece que ali no jardim, que na rua tem uma árvore, um ipê, né? Tem um pôr do sol todo dia, tem uma lua para olhar, tem a cor de uma folha que está secando, enfim, esses fenômenos, né? A crisálida que vai virar borboleta, tudo isso são passagens que a criança, ao contemplar, ela vai identificar como um caminho do belo, do artístico, né? Do Uhum, criativo. uhum. Eu acho isso bem interessante porque só de começar a trazer esse olhar e essa observação, todo mundo vai percebendo mais os ciclos da vida e a naturalidade, por exemplo, da tristeza, do sofrimento. Eu sempre falo que a gente não tem como pular as etapas do sentir, as estações do sentir, como a gente não consegue pular o outono, o inverno e querer ficar só no verão, só na primavera, né? Então, conforme a gente vai mostrando isso reiteradamente, ano após ano, olha, aqui em Brasília, por exemplo, Lu, a gente tem 6 meses de chuva e 6 meses de seca. E aí a terra, a grama fica marronzinha. Aí vem a primeira chuva e já começa a sair aqueles brotinhos que você não entende que aquilo ali ia parecer que estava morto, né? E começa a brotar, porque é muito seco aqui, né? E aí quando começa a chover, fica chovendo assim durante 6 meses. Então a gente vai mostrando isso, e eu sempre falo dos meus 3 filhos adolescentes quando a gente está indo de carro, aqui a gente vai guardar o celular, é momento de a gente contemplar a visão. Tem dias que a gente escuta rádio, tem dias que a gente conversa ultimamente muito sobre política. Eu vou ensinando eles a ouvir as diferentes opiniões, as diferentes expressões. Presta atenção, eu como jornalista fico mostrando, olha, esse aqui é um veículo que está mais a favor, esse aqui está mais contra, a gente precisa ouvir os dois para a gente estar bem informado do que está acontecendo nessas duas polaridades. E eu vou, nessa interação, formando, conversando e pedindo para eles estarem no momento presente, chamando um pouquinho aqui e peço para guardar o celular, sabe? E outra coisa que eu comecei a fazer também, já tem muitos anos, quando a gente chega em restaurante, todo mundo guarda o celular e tem um restaurante que a gente vai que ele oferece aqueles papéis que ficam embaixo do prato e giz de cera. E todas as vezes, nós 5 pegamos, eu, Máximo, meu marido, e os 3 a gente pega e começa a desenhar. O que eu percebo? Se estabelece um silêncio na mesa e aquele colorido começa. E cada um vai fazendo do jeito que quer. E toda aquela ansiedade, aquela, Uhum, uhum. é, é, aquela pressa, aquela aceleração, parece que faz assim, ó.
Aí daqui a pouco um começa e fala: olha, mãe, olha o que eu fiz. Ó, tá igual aqui, ó, do papai. Olha aqui. Aí começa a interação. Então, realmente, nessa simplicidade, a gente vai desenvolvendo essa sensibilidade, né? E esse olhar para o belo. Era só um detalhe. Tem mais esse caminho além da natureza, que é assim, começar a apresentar as várias formas artísticas que existem, né? Na nossa cultura, a gente não tem muito essa prática, mas na Europa, em outros países, sempre toca-se um instrumento. Isso é muito comum, né? Dentro do caminho da criança, ela já tem um instrumento que ela vai vivenciar. Não que ela vá se tornar profissional nisso, mas ela aprende com a música, ela aprende a tocar, ela aprende a lidar com o instrumento. Aqui no nosso mundo, né, no nosso mundo brasileiro, isso não é tão comum. Mas minha dica seria, começa a apresentar para essa criança, depois de uma determinada fase, assim, a partir dos 10, 12 anos, leva num teatro, né? Leva num circo, no sentido de circo de Soleil, algo que seja artístico, num balé, né? E começa a mostrar as várias formas artísticas, né? Poesia. Hoje em dia os jovens não gostam muito não são todos que eu conheço que gostam de ler, mas na minha época eu devorava poesia, devorava contos, eu adorava, né? Então, assim, começa a apresentar, não só pelo desenho, porque senão a gente pode ficar. Tem muitas pessoas que eu trabalho até hoje que chegam e falam assim: ah, eu não desenho, eu não gosto de desenhar, eu não tenho relação com o desenho. Mas aí eu mostro, por exemplo, um monte de obras de arte, um monte de cartões postais, imediatamente ela já se conecta com aquele pintor, com aquele artista. Ou uma música, não é pela pintura, não é pela imagem, é pela escultura, é pela música. Né? Eu A sempre peço isso, assim. colagem. Encontra na arte qualquer expressão, né, encontra uma obra de arte que te expresse nesse momento, que você se identifica. Tem gente que traz uma música, tem gente que traz uma escultura, tem gente que fala: ah, foi uma peça de teatro que eu vi, naquele momento a fala daquele personagem, ou foi um livro que eu li, ou foi um filme que eu assisti. Tudo isso é arte, né? Sim, sim. Então, assim, esse caminho, então, vamos voltar, então. Observar a natureza, começar a perceber o belo e o artístico a partir desse criador, né? Dessa criatura, do criador e criatura na vida natural. Esses ciclos, esses ritmos e a beleza de um botão de flor que se expressa, a beleza desse mesmo botão que abre, chega no ápice, depois morre. E o que acontece ali? Então, essa observação, lidar com essas situações, esses ciclos, também ajuda a mostrar que tudo passa num sentido, né, de transformação. Aí começar a apresentar, e isso eu acho que é um papel fundamental do adulto, que é começar a oferecer as opções, mas também deixar essa liberdade de escolha, porque a gente às vezes projeta muito. Eu mesma, como mãe, sempre quis ter um filho que tocasse um instrumento musical, sempre tive esse desejo, né? Minha filha tocava violino maravilhosamente bem, do professor chorar na hora que ela tocava o violino. Ela não quis mais, né? Então, assim, esse lugar também de projetar uma expectativa, né? Fiquei frustrada, porque ela tocava muito bem, ela tinha dons para isso, ela não quis desenvolver, ela não quis seguir com isso, né? Então, eu tive que lidar com a minha frustração também. Não era esse o viés dela, né? Então, esse caminho também de deixar que esse jovem vá encontrando um lugar, mas que tenha um lugar de expressão. Outra coisa, Dani, que é muito importante, que eu acho que isso é fundamental e que é um fenômeno também para esses jovens que estão muito ligados na tela, nos botões, né? Nós estamos perdendo a conexão com o nosso corpo. Os adultos já fazem isso, a gente percebe isso até na pandemia, né? A gente virou isso aqui, ó, um tronco com uma cabeça, né? Então, assim, o que significa ocupar esse corpo no espaço? O que significa ter um corpo, ter até o pé, né? Então, fazer atividades em que você se sinta vivo dentro do corpo, onde você possa suar, se expressar, dançar, praticar algum tipo de atividade, não necessariamente um esporte, porque, por exemplo, tem perfis de jovens que não gostam do conflito, da competição. Isso gera mais estresse, né? Eu mesmo, eu sou um perfil que eu nunca gostei de competir.
Eu sempre sim, gostei de me expressar, de nadar, de dançar. Mas me coloca num time ou numa raia, eu travo. Eu não gosto. Então, assim, escutar, acho que é isso que eu queria falar. Escutar quais são é, as formas que cada jovem, que cada um vai encontrando e dar espaço para isso acontecer, estimular, né? E às vezes colocar certas condições, no sentido, não, tudo bem, quer ficar no celular, quer ficar na tela, mas alguma coisa com as mãos ao longo desse ritmo você vai fazer. Então, assim, vamos fazer um pão, vamos fazer alguma coisa com as mãos, né? Deixar essas sim. mãos trabalharem a partir de um outro viés que não seja só teclado. A própria culinária, quantas coisas, né? Por exemplo, aí a gente tem que conseguir ir se abrindo para o que vem de lá, que é toda essa postura de abertura para ouvir aquele ser, que quando está em Sim, sofrimento, ele precisa conseguir elaborar, organizar sim. seus sentimentos e desaguar, né? Então, por exemplo, às vezes a minha filha, por exemplo, ela gosta muito de K-pop e ela gosta muito de dança, né? E para ela isso é o universo dela, é muito Uhum. importante. Então, no começo, eu não entendia muito bem, e às vezes eu ficava pensando, gente, mas é tempo demais devotada a isso. Eu não conseguia entender que aquele universo estava trabalhando já diversas características dela. A Uhum. característica da memória, para ela poder memorizar todos os passos que acontecem ali, a característica dela conseguir, por exemplo, ter efetividade na execução de uma dança até o fim, chegar com aquela força de vontade até o fim, conseguir sustentar todo o movimento físico e corporal, a alegria na hora que ela estava dançando, o sorrisão, né? Toda vez que ela dança, o sorriso está de orelha a orelha, o que isso está trabalhando nela quimicamente, a forma como ela aprendeu a cantar em outros idiomas, idiomas orientais, e ela se abriu para isso. Então, quantas virtudes estão sendo trabalhadas ali, e às vezes a gente naquela nossa, né, postura mecanicista fica pensando, poxa, é tempo demais perdido com isso, o que está acontecendo? Eu tenho que tirá-la daí, ou então, não, será que isso tem valor assim? A gente não consegue perceber que às vezes ali é um caminho que depois, na vida adulta, vai se expressar assim, como potência em qualquer que seja a expressão profissional e de atividade que vai garantir a sobrevivência, que é aquela preocupação Uhum. maior, né, dos pais. Então, a gente conseguir se desapegar dessa forma que a gente acha que é a melhor, que é correta, que está sendo projetada, mas perceber que ali tem uma série de propriedades que estão sendo trabalhadas naquele ser, numa expressão do que ela gosta, do que chama atenção, né? Ó, vou te falar uma outra coisa que é muito importante, que ainda colabora com esse caminho do mercado de trabalho. E eu conheço pessoas jovens que trabalham no Google em Nova York, que trabalham no Vale do Silício, que trabalham, que estão fazendo mestrado na K-Arts lá na Coreia, e todos eles estão lá sendo valorizados e estimulados porque são criativos. Então, assim, a criatividade, ela só se desenvolve se você encontra um viés de expressão. Então, e ela não é uma coisa que você aprende na escola, não. Não é uma coisa que você aprende pelo processo cognitivo, um processo, vamos dizer, mais objetivo, mais, né, pontual, como, por exemplo, aprender a técnica da matemática, sabe? Todo esse mecanismo mais óbvio, a criatividade ela precisa ser estimulada a partir desse lugar desconhecido, deixar que o outro encontre pela identificação com o K-pop, ou pela identificação com a dança, com a música, ou com a pintura, seja o que for, como é que chama? Grafite, né? Porque hoje os jovens têm outras formas de se expressar, que não são Uhum. clássicas pela arte. Então, assim, quando a gente olha também a partir desse viés, o mercado de trabalho tem valorizado aqueles que conseguem, de fato, encontrar um lugar alternativo criativo. Porque o óbvio todo mundo já sabe, né? Sim. E isso a gente só de alguma forma, a gente acessa se a gente arriscar esse caminho criativo a partir de algum tipo de expressão. E as Uma outra grandes coisa, inovações, elas vêm por esse mesmo canal, né? né, se você olhar a história do Bill Gates,
como é que chama? O da Apple. Sim, ai, Steve Jobs. Steve Steve Jobs. Jobs. Ele fez um monte de coisas, não fechava nada e foi ligando os pontos, né? Uhum, A uhum. partir da criatividade, ele fez uma coisa de caligrafia, depois ele fez outra. E aí ninguém entendia, porque os pais achavam que era assim, ele era perdido na vida, mas de repente ele juntou tudo e criou a Apple, né? Sim, Então, sim. assim, é uma forma de também de olhar o que de fato a gente pode perceber como um caminho de acesso, que neurologicamente, a neurociência já fala disso hoje, muito assim, rasamente, porque não está na hora da gente falar mais profundamente da neurociência, mas vale a pena dizer, existem duas entradas neurais, né? A mais racional, objetiva, científica, e a intuitiva, a imaginativa, a entrada do artista, né? Se a Uhum. gente só valoriza a entrada do cientista, o artista atrofia. Então, quais são as entradas que a gente pode ainda acessar e que aí esse caminho de processo seja, de alguma forma, complementar e some, né? Porque uma outra coisa que é importante trazer é o arquétipo de cada época. Então, no primeiro movimento dos 7 anos, o mundo bom, eu encontro esse bom a partir daquilo que eu, de alguma forma, vivenciei no meu ninho, né? O belo, a partir daquilo que eu descubro com esse olhar para a natureza e aprecio essa natureza e aprendo a zelar por ela, tenho esse sentimento genuíno de devoção pela beleza natural. E o terceiro setênio, que é essa época mais estressante que a gente está vendo, né, que os jovens estão realmente afunilados nessas questões mais traumáticas e densas da ansiedade, da angústia e dessas crises um pouco mais pontuais, né, que na nossa época provavelmente não era igual, não era mesmo, né, não dessa forma. Então, por que está intensificando dessa forma? Porque o viés desse terceiro setênio é onde eu encontro a verdade no mundo. Então, o bom, o belo e o verdadeiro. E essa Quando você fala do verdade, bom, é do 0 aos 7, o belo do isso. 8 aos 14. Não, do 7 aos 14, 0 a Uhum, 7, 7 a 14, e aí 14, 21, né? tá. Então, agora, esse princípio da verdade, vamos entender a verdade como um caminho onde eu encontro algo no mundo que me inspira, né? Sim. Então, assim, pode ser um livro, pode ser uma biografia de alguém, pode ser um filme, pode ser uma música, e aquilo fez sentido e fala, é por aqui que eu quero ir. Uhum, Isso me inspira. Então, eu desenvolvo um ideal de vida, né? Esse ideal me faz ter força para encarar a luta da vida e falar, não, eu quero comprar essa briga, eu quero encarar essa batalha, né? uhum, E o que acontece hoje? Né? Esses ritos de passagem não estão acontecendo, porque antes os guerreiros chegavam numa fase da puberdade, eles iam junto com os guerreiros mais velhos e passavam por uma série de ritos porque aquilo era o ideal, né? Se uhum. transformar num guerreiro, né? As jovens passavam para a tenda vermelha, passavam a ser instruídas para irem para a vida da sexualidade, para gerarem filhos, para ajudarem nos partos, né? Então, todo esse caminho das iniciações nesse terceiro setênio era um olhar para encontrar o que era verdadeiro dentro daquilo que era verdadeiro para aquela história, né? E Sim. hoje, quais são os nossos ritos de passagem, né? Interessante pensar que eles estão criando os ritos deles, eles estão se tatuando, eles estão fazendo o caminho deles de rituais, porque a gente, de alguma forma, abriu esse espaço agora. Né? Não tem que ser como a tribo queria, ou como a religião, pelo menos dentro da nossa cultura, a gente tem mais liberdade do que outras culturas, né? Uhum. Deveria ter, né? E, Lu, como que a arte pode auxiliar na elaboração de um trauma, ou de um conteúdo inconsciente? Aquilo que eu não consigo dar nome, ainda mais nas crianças, nos adolescentes, que às vezes esse sofrimento vem por meio de muita raiva, às vezes de uma disputa de poder, às vezes até mesmo de uma manipulação. Eu estou vendo ali aquilo se expressando muitas vezes até com violência na adolescência, né? Como que a arte pode auxiliar nesse escoar desses conteúdos inconscientes? Na verdade, eu acredito que só a arte pode fazer esse caminho,
é a única, assim, dentro daquilo que eu acredito, é a única via de expressão para todos esses conflitos é quando eu encontro algo que traduza essa emoção sem eu ter que elaborar ela intelectualmente primeiro, né? Uhum. Se eu sou exigida em elaborar imediatamente, eu perco o processo. Mas se eu me identifico com essa emoção e eu consigo expressá-la, eu transformo isso dentro de mim. E aí a compreensão vem depois. Né? Uma criança, antes dela aprender a falar, ela já vê imagens, ela já vê cores, né? E um jovem, antes dele precisar explicar o que ele está sentindo, se ele consegue expressar essa raiva, se ele consegue expressar isso sem que isso destrua, porque aquilo que você expressa não te destrói e não destrói Sim. o mundo. Então é um caminho de expressão criativo ou caótico, mas a partir do momento em que aquilo que não é destrutivo, porque todo processo criativo ele é um processo de destruição e construção, mas aí não é de autodestruição. Aquilo que você expressa não te destrói. E E isso a arte te favorece. não implode o emocional por dentro, né? Não te destrói, porque você está encontrando uma via para descomprimir essa pressão. Uhum. Que seja através de uma expressão corporal, que seja através de uma pintura, de uma escultura, de uma música, de cantar, né? Então, assim, tem tantas formas de encontrar um lugar expressivo no mundo, e a partir de qualquer vertente artística, onde eu até cuidar de um jardim é um caminho artístico, né? Sim, Cozinhar é a arte ela está em vários lugares. A arte não está. sim. E isso também é outra coisa, quebrar esse tabu que a arte é para artistas. A arte é Uhum. para todo mundo. Todo mundo tem direito a ser criativo e a se expressar artisticamente. E ser artista é muito mais, às vezes, massacrante, porque você tem que construir um produto e tem que ser, de alguma forma, reconhecido no mercado. Não, você pode ser o artista de si mesmo, a vida como uma obra de arte. Né? Uhum. O artista que se expressa sem necessidade de ter um produto, mas que ele possa expressar e, nesse processo, se reconhecer e se libertar. Picasso Uhum. falava isso, né? Pintar é libertar-se e isso é essencial. Sim, que lindo, Lu. E assim, a gente vê muitas vezes nos pais que estão acompanhando esses jovens com esse processo de sofrimento muito intenso, uma certa ansiedade em ajudá-los a resolver aquele conflito, tá? Esse é um ponto principal dessa postura 6, que é, olha, eu me abro para uma forma de resolver essa questão que não é a que eu conheço, a minha, e que muitas vezes na ansiedade eu quero impor que o outro resolva da minha forma. Olha, né, faz assim, faz assado. E a pessoa está falando, não, não, não sou eu isso, não, né? Então, assim, como que a gente pode também se trabalhar para conter esse ímpeto, né, de impor, de exigir, de cobrar que isso seja resolvido, que as suas próprias soluções sejam adotadas e a gente conseguir se abrir para esse, eu vou abrir para ver o que que vem, para esse não saber a solução para tudo, para descansar nessa abertura, para até, Lu, nesse processo educativo de dar espaço para o jovem desenvolver a própria autonomia na solução daquele conflito, né? Como que você acha que nós também adultos podemos assim respirar Uhum, um pouquinho e confiar nesse uhum. processo criativo, né? Eu acredito que todo caminho de consciência é um caminho de autoconsciência. Então, começa de fato em se reconhecer, olhar para a sua história como pai, como mãe, mas antes de ser pai e mãe, o que de fato eram os seus sonhos, os seus ideais, o que era bom, belo e verdadeiro nos seus arquétipos, né? Encontre esse arquétipo, vai atrás daquela jovem, daquele jovem que você foi e lembra como era ter um pai e uma mãe que tinham determinados valores, que tinham determinadas expectativas. Então, olha para isso, desidentificando do papel primeiro, né? Olha, a partir desse viés, o que me construiu, me formou, até que eu me tornei pai, mãe, educador, educadora.
E por que eu estou aqui hoje diante desse ser que pode ser um grande mestre, né? Nossos filhos, eles são os maiores mestres da nossa vida, né? E aí, quando a gente entra nesse lugar um pouco menos de ter que saber tudo, é um lugar mais humilde mesmo, né? A gente conquista essa humildade e fala, eu não sei tudo, eu não sei, eu quero o melhor para o meu filho, mas eu posso não saber o caminho. O que eu posso dizer a ele é que nós vamos juntos. Eu vou buscar recursos juntos para ver o que de fato é o melhor para ele, mas às vezes o melhor para ele não é o que eu acho que é o melhor. Então, abrir mão, às vezes, de determinadas crenças, e para isso a gente tem que olhar e investigar quais eram essas crenças que eu herdei, né? Desde a época em que eu era filha, quais são as crenças que eu, de alguma forma, estou projetando a partir do momento em que eu me tornei pai e mãe, e como que eu liberto tudo isso e entro num lugar neutro. E não é fácil, gente, não é fácil. Eu sou mãe, eu sei o que eu estou falando. Não é fácil, o tempo todo é um caminho de autoconsciência, né? O que de fato significa eu estar diante de um ser humano? Eu lembro que quando a Clara nasceu e puseram ela em cima de mim, assim, ela abriu os olhos, imediatamente ela olhou no fundo do meu olho, eu falei, me deu um medo, porque eu falei, eu não sei quem é esse ser. Ela é minha filha, eu vou cuidar dela, mas eu não tenho ideia de quem ela é e o que ela quer. Eu vou ter que aprender a escutar, né, e ajudá-la a lembrar o que ela veio fazer aqui, né? Então, esse lugar de descobrir, assim, eu sou pai e mãe, quem que é que fala? Não é o Tagore, não. Tem um outro indiano que fala, nossos filhos, seus filhos não são seus filhos, né? Eles Sim, são o arco e a flecha. Não é o é Tagore. o Gibran, Khalil Gibran. Gibran, é. Então é isso, é lembrar às vezes que esse filho não é, ele não é meu no sentido de uma posse. Ele é um ser humano que veio através de mim, mas ele tem um querer que às vezes é muito diferente do meu, e isso às vezes me traz um lugar de rejeição, ou um lugar de não identificação. Eu falo, nossa, ele é tão diferente de mim, será que ele, né, o que de mim tem ali, né? Eu E me vejo, às vezes, é um tabu falar sobre esse medo que você falou, porque a gente fica assim, meu Deus do céu, né? O que que eu vou fazer com esse ser agora aqui? E a gente fica às vezes, né? E não pode falar sobre isso. Então a grande não, verdade é mas o que a que gente. acontece, desculpa, Não, era só mas o que, para dizer rapidinho, Lu, que esse novo, esse medo do novo, do filho que chegou, mas também do momento que o filho está passando por um profundo sofrimento e tem um sintoma, algo novo emergindo ali, isso assusta mesmo, né? assusta, mas aí eu estou convidando para ir para esse lugar também de contemplação, como alguém contempla uma obra de arte, como alguém contempla um filme de terror, como alguém contempla uma escultura, né? ou uma ópera, um processo artístico. Contempla seu filho como essa obra de arte que você desconhece muitas vezes, mas que você quer conhecer e que você quer, de alguma forma, se conectar. E aí a arte, aí já de uma forma mais ideal, ela pode ser uma via de conexão. O que desperta nele interesse, vai junto, né? Vai junto, vai escutar aquela música, vai ler aquela, vai descobrir que personagem é esse, que joguinho é esse. Quem sabe jogar junto? Eu quero entrar nesse mundo. Eu quero saber que diálogo é esse que você está desenvolvendo com aquele desconhecido que para mim é estranho, mas que pode ser uma forma de olhar e falar, olha, pode ser uma via de comunicação ali, pode gerar um diálogo. E aí, quem vai fazer isso é muito mais o adulto com o jovem do que o jovem chegar no adulto. Aí é um Sim. caminho muito mais do adulto ceder e ir para esse mundo e descobrir esse lugar. É assim que eu vejo, né? Não é um Nossa, caminho fácil, mas é um caminho possível. mas eu estou profundamente tocada com isso que você falou. É bonito demais. Você poder olhar para a pessoa como uma obra de arte que você senta num teatro e vai assistir uma cena e você não sabe o que esperar dali e realmente você conseguir se abrir e estar presente, né? E um Como estilo diferente, tipo um heavy metal, por exemplo. Ah, eu não gosto de heavy metal, eu gosto de música clássica. Mas eu vou escutar, vou tentar acessar.
essa emoção do heavy metal, porque aquilo ali vem de um lugar que é desconhecido para mim, assim como meu filho está se tornando um estranho para mim, né? E está pedindo socorro num lugar escuro. Então, como que eu vou entrar nesse escuro se eu não quiser conhecer o que está nessa escuridão, né? Uau, uau. Incrível. Tem uma pessoa que escreveu aqui uma pergunta dizendo Hum. assim: a parte externa te acrescenta. E o que podemos assinar, eu não sei o que ela quis dizer com esse assinar, né? Para que se desenvolva essa essência criativa, que ela está basicamente dizendo o que vem de fora, né, nos acrescenta, mas o que que a gente pode fazer para desenvolver essa essência criativa? Foi uma pergunta que entrou aqui. Eu não sei se eu entendi, mas eu acredito que a criatividade ela não vem de fora. A criatividade ela é nata, sabe? Você nasce com esse potencial criativo, assim como a planta nasce com a força de se tornar uma árvore, né? A semente é uma árvore em potencial. Todos nós somos seres criativos. Tudo que foi criado no mundo, tudo que foi criado no mundo, foi criado por alguém. E saiu de um lugar onde não necessariamente era alguém que tinha isso já definido. Isso foi se desenvolvendo, não veio de Uhum, fora. A natureza, sim, a natureza nos inspira. Mas aquilo que é meu, eu que preciso desenvolver como um germe. E como que eu faço isso? Exercitando esse ser criativo. Como? Contemplando o belo, desenvolvendo a partir desses vieses todos que a arte nos permite, né? Indo ao encontro daquilo que te nutre. O que te nutre? É escutar música? Vai escutar música. Qual que é o lugar que a arte ocupa na sua vida? Quanto de arte você leva para a sua vida, para o seu cotidiano? E aí sim. eu estou dizendo isso, pôr uma mesa é artístico. Colocar uma comida no prato, uma salada no prato é artístico. Não precisa ser grandioso, fazer uma Uhum, aula de pintura, não. Pode ser um uhum, artístico nos pequenos detalhes. A fala é uma arte, a arte da fala. Como eu falo, como eu sim. escuto. Isso tudo é Sim. arte. Eu estava pensando nisso quando você falou. Hoje a gente estava almoçando aqui e eu estava, né, escutando as falas. Está muito forte esse movimento da política agora com o segundo turno amanhã e as diferentes opiniões. Eu falei, olha, gente, presta atenção, né? Tanto sobre o que cada um está falando, mas é sobre a postura da gente quando o outro que está falando algo que a gente não gosta e não quer, né? O que que a gente vai desenvolver na gente nessa postura de escuta e como que eu posso fazer com que a minha fala, que às vezes é diferente do outro, possa ser uma fala que constrói pontes, que constrói, por exemplo, uma ligação para um encontro, porque eu posso até Uhum. pensar diferente, mas se eu falar com educação, com recolhimento, com humildade e com abertura, o outro já fica assim, olha, eu penso, eu me preocupo com isso, eu acredito nisso, 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 né? Mas isso já é Aí, um caminho artístico pedagógico. O adulto que tem uma postura bela, boa e verdadeira, ele já inspira o jovem a se tornar um ser admirável, porque ele admira isso, né? Então, assim, uhum, dialogar, por exemplo, isso é um dos grandes abismos, né? Na minha época, não tinha espaço para dialogar com determinados assuntos, porque na geração onde eu fui criada, era imposto, assim, né? Jovem, criança não tem querer, você senta aí e escuta, né? Não levanta a voz, não retruca. Não, hoje, às vezes, é o oposto. O jovem fala e a gente cala. Tá, então quando a gente constrói um diálogo neutro, onde tudo bem, eu posso não acreditar em tudo que você acredita, mas eu acredito em você. Então vamos lá. Eu quero escutar aquilo que você acredita e eu quero que você escute o que eu acredito. Você não precisa sim, ser convencido disso, né? uhum, Existem determinados lugares que você vai ter que se submeter até que você possa ser dono do seu nariz, né? Eu lembro da minha filha, chegou um dia para mim e falou assim: quando é que eu vou ser dona disso aqui? Né? Ela queria ser dona do nariz dela, porque tinha coisa que ela tinha que fazer. Que dia que eu vou ser dona disso aqui para eu poder fazer, tomar banho na hora que eu quiser? Né? Falei, pois é, enquanto você ainda não for dona desse nariz aí, eu ainda vou te colocar determinadas regras, né?
Então, eu acho que é encontrar esse lugar neutro do diálogo. Tudo bem se o partido político é diferente, tudo bem se você acredita em determinadas correntes, às vezes antagônicas. Eu não quero te convencer, mas você também não precisa me convencer. A gente tem que encontrar um lugar neutro, onde você possa ser quem você é e eu poder conquistar as minhas convicções, sem que a gente tenha que brigar por territórios, entendeu? E a E gente isso eu acho sai. que é um assunto É de uma arte. adultos. Então, É, mas isso é um assunto, por isso que eu falo, todo caminho de consciência é um caminho de autoconsciência. Porque e- o abismo é a gente querer impor que o jovem nos respeite, que ele se submeta a determinadas coisas. Ele não quer se submeter, porque ele não é, está na hora dele reagir mesmo, né? mas é a arte também do diálogo, para que esse diálogo Uhum. possa acontecer de uma forma mais efetiva, Saudável, saudável. saudável, efetiva e de uma É. forma assim, olha, eu entendo, eu estou ouvindo aqui o grito, às vezes a gente está ouvindo a irritabilidade, né, que é muito comum Uhum. na cidade, não dá para a gente ficar reprimindo isso o tempo inteiro, ao mesmo tempo dizer, olha, experimenta falar isso de um outro lugar que vai promover uma ponte entre nós dois. Porque se você escuta de mim, eu falando com você, nesse mesmo tom, com essa altura de voz e com esse jeito, como que você se sente? É Ah, assim, você está percebendo, né? Você está percebendo que você ficou irritado com isso? Às vezes a gente precisa traduzir também. Você está isso, percebendo que esse assunto te deixou mais irritada, reativa? Está percebendo como você me respondeu? Eu só fiz é, uma pergunta, né? Isso é, também é importante. Porque o outro, o jovem às vezes não tem consciência. Tipo, eu não tinha percebido que eu já estou reagindo. Não, escuta, eu só te fiz uma isso, pergunta, né? isso. Então percebe que eu não estou aqui indo contra. Eu estou querendo saber, eu estou querendo entender. Ou tem Aham, momentos que a gente precisa, igual com criança também, é assim, falava muito isso para a Clara, minha filha, falava, agora você vai acalmar. Você vai lá para o quarto, você vai respirar, você vai ficar quietinha. Quando você acalmar, a gente conversa. Você não está dando para conversar assim, você está nervosa. Tá? uhum, Assim você não está me escutando e eu também não estou conseguindo que você fale como você precisa, o que, que você precisa. Você vai para o é, quarto, eu lembro de dar umas almofadas, falar só com a almofada, só. Você tem o direito de soltar a sua raiva, você não tem o direito de destruir as coisas e soltar em cima de mim, mas soltar a sua raiva você pode se expressar. Então dá esse isso. viés de expressão. Né? E dá, por exemplo, um comando. Por exemplo, vou dar um exemplo assim: olha, eu estou vendo que você está muito irritada. Eu estou vendo que tem algo te Isso, movendo. Uma coisa eu isso. estou aqui de mãe, de pai, e eu estou vendo. Agora, outra coisa é eu ir para o ringue junto e começar. Você não pode falar assim, não, 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 não. Não vai adiantar duas pessoas de cabeça quente aí, né? Então, chegar e falar assim: olha, eu estou vendo que você está muito irritado, está precisando de um tempo, então vou te dar um espaço agora, depois com mais calma a gente conversa. Então, não morder Isso é essa isca pedagógico. Isso e é ir para o ringue, pedagógico. né? Não, até a física quântica explica, quando você quer lidar com determinadas forças, você tem que estar um nível acima daquela força. Porque se você vai Uhum. na mesma, você não consegue, você neutraliza as duas forças, você tem que estar um nível acima. Então, essa sabedoria do adulto, essa postura do adulto, que como Sim. educador olha e fala, agora desse jeito não dá. Então, Uhum. vai descomprimir isso, vai encontrar um viés, né? E a gente também como adulto, porque dá muita frustração, às vezes dá muita raiva. E, Sim. né, como mãe de adolescente, eu posso falar, agora eu não quero falar, agora eu não tô. Ah, mas agora não, agora eu não quero escutar. Agora eu não dou Tem isso conta também, né, disso. Lu? Às Estou vezes muito irritada agora. Você me dá um tempo, porque eu preciso soltar minha frustração e eu vou ficar calada. Você fica calado. No carro tem muito estresse, né, com adolescente. tem. Agora Muito não, né? estresse. Agora não. Vamos dar um tempo. Teve Aí uma eu falo, pessoa. agora silêncio, né? É, bem. Acabou. Ó, teve uma pessoa que escreveu aqui: às vezes nos sentimos impotentes porque queremos que eles pensem como nós, com nossas bagagens passadas, pelos nossos passados. Aí falamos, mas a gente passa para o outro, passa para ele outras ideias. Então, é natural essa frustração, esse sentimento de impotência. Por isso que precisa vir pelo caminho, inclusive da postura 5 que a gente fez a live anteontem com a Ellen Vieira da Fonseca, sobre a confiança no ser que está ali, nesse vir a ser que vai se expressar e que vai ser essa obra de arte que a Lu está falando. Quando a gente confia, porque o que nos causa frustração
é a gente sentir que a gente não teve sucesso em colocar a nossa regra, a nossa receita pronta para ele seguir, que foi a que deu certo com a gente, é a que a gente conhece, que por um profundo amor e um profundo interesse a gente quer passar para eles. Só que esse é um caminho que no adolescente vai virando esse caminho do conflito, porque o adolescente está justamente nessa fase de diferenciação, ele precisa encontrar a própria identidade, né? Então, a gente precisa auxiliá-lo a encontrar a própria identidade, a sua própria autonomia, e aí a gente precisa aprender a confiar, sair daquela vibração, daquela sensação de medo e de ameaça, para que a gente fale, peraí, assim como a semente, né, quando é plantada, a gente precisa confiar na terra, que a terra vai fazer toda, né, vai prover tudo que ela precisa para poder, né, enfim, vingar e viver e se expressar como aquela plantinha. Planta a semente, a gente confia ali no dia e na noite, na chuva, nos nutrientes. Algo está acontecendo ali dentro daquele ser, que é essa cena, esse teatro, essa peça, né, que a Lu falou para a gente sentar e assistir com confiança, com aquela certeza inexorável de que vai dar tudo certo. E aí, essa ansiedade baixa bastante e a gente consegue, de fato, assistir esse desenrolar dos fatos, né, Lu? Tem uma outra coisa que eu acho que é importante, que é assim, o que serve para um filho não serve para o outro. Sim. Porque são individualidades. Então, por exemplo, eu tenho uma bagagem com a Clara que deu muito certo. Eu sempre tive ateliê de arte. Então, os meus filhos cresceram no ateliê comigo. Com ela por muito tempo ela ia, pintava, se expressava, né? Tinha esse lugar e fazia pecinhas de teatro, enfim. Com o João, já não funcionou mais. Depois de uma determinada idade, ele nega totalmente. Não, principalmente porque ele está na época de negar essa mãe, de desidentificar dessa figura materna, ele não quer saber de pintura, de escultura, de nada. Ele já vai para outros lugares onde ele se expressa muito melhor, pelo esporte, né? Ele gosta de atividade física. E aí não é mais a receita que deu certo para um filho, vai dar para o outro. Então, Sim. também esse olhar para determinadas individualidades, a gente é a mesma individualidade, mas os nossos filhos não. Então, o que funcionou para um. Gente, é um caminho, é obra de arte. Ser artista como mãe, como pai, é a vida toda. É a maior escola da minha vida, é a maternidade. É a maior escola, sem dúvida. E confiar que vai vir uma solução muito linda quando a gente pergunta, né? De que forma você imagina resolver isso? E sentar e assistir. Ô Lu, você trouxe essa imagem para mim, foi um presente, viu, minha amiga? Recebi aqui como uma lótus branca aqui, bem linda, maravilhosa, gratidão. Eu quero só mostrar uma última vez, Lu, o livro, gente, vocês que estão seguindo, que são, por exemplo, da rede da Lu, que estão me conhecendo agora, depois entrem aqui onde está essa setinha para seguir o meu perfil, lá tem o link para poder adquirir esse livro que está sendo entregue em todo o Brasil. Ele também vai estar disponível para as pessoas fora do país, no formato digital. E aí, lá tem um link para poder adquirir, ser entregue, né? 2 a 5 dias em todo o país. E aqui a gente traz 9 posturas para serem experimentadas por adultos que estão acompanhando crianças e adolescentes em processo de sofrimento, depressão, ansiedade, enfim, o que estiverem sentindo aí, muitas vezes automutilação, até mesmo Pânico, pânico, toque, ideações suicidas. O fato é que a gente precisa conseguir encontrar como adultos esse espaço interior de confiança e de certeza que tem ali algo se desenrolando e a gente conseguir entrar nessa postura de escuta e de abertura para o que está vindo através desse sintoma, né? Então, gente, quero agradecer a presença de todos vocês que nos acompanharam aqui. Essas lives todas estão indo. Eu estou fazendo, Lu, para cada uma das 9 posturas, uma live com um especialista. Você está sendo a da postura 6. A gente vai ter mais 3 e todas elas estão indo para o meu YouTube. Basta digitar no YouTube Daniela Migliari, que vocês podem, né, clicar lá no sininho, seguir a página, que vocês vão receber as notificações. E Lu, quero te pedir para fazer suas últimas considerações para a gente fechar. eu quero te agradecer o convite e te dizer que eu estou profundamente tocada com essa missão desse livro,
porque isso sempre teve na pauta, você sabe disso, como minha amiga, a gente não é só parceira de trabalho, a gente é amiga, o quanto que eu me preocupo com essa geração e com esse lugar escuro onde eles estão hoje. Então, eu acredito que é uma luz que você está trazendo, né? Você já teve o Abraço à Sombra, que é o seu livro anterior a esse, né? Depois teve mais, teve o Ravi e agora teve este. Então, eu acredito que esse livro ele é uma grande força de calor para esses jovens e para essas famílias que estão atravessando esse abismo aí dessa escuridão que ainda é um caminho muito desconhecido mesmo. Como a gente pode ajudá-los e como a gente se fortalece para esse desconhecido, porque não é só uma individualidade, gente, é um fenômeno coletivo mundial. Não é só no Brasil, eu posso falar como uma pesquisadora, é um fenômeno mundial. Essas safras de jovens que estão denunciando algo e que não é necessariamente para nos agredir como pais e mães, mas é para Claro que não. dizer, tem algo estranho, tem algo que me dá medo, tem algo que eu preciso acessar através, às vezes, de uma bulimia, de uma depressão, de uma automutilação. Eu estou pedindo socorro e eu não sei o que é. E a gente também dá as mãos e diz, eu também não sei, mas a gente está junto e a gente vai sair disso junto. E aí a última palavra que eu tenho, é uma palavra que a gente não usou durante essa 1h10, é que todo esse caminho é um caminho de amor. Mesmo na ausência do que a gente não enxerga como amor, é um caminho de amor. Então, a pergunta que eu deixo é que vocês olhem para esse ser como uma obra de arte, mas a partir desse lugar, onde que esse amor está construindo isso e como eu posso ser, né, um instrumento de amor para que essa obra de arte se expresse, né, como aquele Davi que o Michelangelo viu dentro do mármore, né? Vamos olhar para essa pedra bruta e vamos olhar o diamante que está ali dentro e acreditar nisso com amor e fazer do caminho do amor o caminho do artista. É isso. Lindo, estou muito, muito tocada e muito emocionada com o nosso papo, Lu. Como sempre, maravilhoso conversar com você. Gratidão pelo seu tempo, gratidão a todos que nos acompanharam e aqueles de vocês que sentirem que essa live pode ser útil para alguém que vier à sua mente, envie com amor, com confiança, porque eu acredito muito nisso, nessa cura coletiva, na gente conseguindo se dar as mãos e se recuperar. Eu e Lu não estamos falando aqui como especialistas, a gente está passando aqui aquela experiência como ser humano, né? Não é aquela fala daqui para cá, é de quem está vivendo essa experiência também. Aprendizes, né? Aprendizes com seus filhos, com seus pacientes, com as pessoas com quem a gente está interagindo, com a sociedade se apresentando como está agora, e que a gente possa crescer juntos nessa cura coletiva também, porque certamente um sintoma coletivo é também uma cura para esse mesmo coletivo. Então, vamos confiar. E a pessoa está perguntando aqui qual a próxima live. A próxima live é da Postura 7 com o Andrei Moreira. A gente vai fazer na terça-feira, às 19h30, e eu vou divulgar amanhã para todos vocês acompanharem, tá bom? É isso, Lu. Gratidão. Boa noite. Obrigada, querida. Um beijo. Um beijo a todos que nos A acompanharam. Tchau, todos. tchau. Obrigada. Tchau.